Salve galera, estamos iniciando mais um Sindicast e hoje vamos discutir o tema 1022 com o nosso coordenador de jurídico, Dr. Oswaldo. E para falar também sobre esse assunto e ser uma testemunha, quem passou por essa situação e foi demitido, um companheiro de trabalho, o companheiro Ronaldinho. E junto comigo, o Lucas Tonaco, para fazer as perguntas para que você, telespectador, tenham ciência do que é o tema 1022 e como que isso está acontecendo na Copasa e na CEMIG também. Ronaldinho, eu te conheço como Ronaldinho, né? Amigo, vem aqui no sindicato muitas vezes, participou de uma mobilização em frente à Copasa, fez um discurso caloroso, meus cabelos chegou a arrepiar, sabia? E você conseguiu emocionar muitos trabalhadores que estavam ali e também com um ar de preocupação, pois a gente não poderia saber se isso ia acontecer com a gente também. Ronaldinho, quem é você? Quando que você entrou na Copasa? Qual o cargo que você entrou e como que aconteceu a sua demissão? Bom, gente, tudo começou em 1987, mais precisamente no dia 23 de setembro desse ano, 1987. Até então, como leiturista, trabalhei durante 14 anos na leitura, isso no distrito de Contagem, antigo DTCN. E foram vários, né? Antes da implantação dos coletores, né, do Sileim, dos coletores, emissão de conta, sempre na leitura, entendeu? Aí um belo dia, né, rapaz, durante lá pelos idos de 2002, 2003, problema no joelho, né? Problema no joelho pelo motivo de subir, descer escada, andar. Haja visto que leiturista faz a leitura a pé. Alguns casos faz motorizado quando se trata de sítio e tudo mais, e quando se trata de leituras contratadas. E eu consegui, por um problema no joelho, uma tendinite patelar. Uma das mesmas contusões que o nosso jogador de nome Ronaldinho teve também, sabe? Mas ele é por outro motivo, futebol. Eu pelo motivo de estar trabalhando, né, na Copasa fazendo leitura, sabe? Aí, nas idas e vindas, né, junto à comissão de trabalho, Triste. é, junto à medicina, melhor dizendo, trabalho, fui no médico, no ortopedista, ele sugeriu que eu saísse da leitura. Evidentemente, na época estudando como leiturista, fazia leitura, ia para a faculdade, às vezes suado, com a mesma roupa do trabalho, cansado, uma vez que a jornada de trabalho de um leiturista não é nada fácil. Tem aquela famosa piada, né? Cuidado com o cachorro. E isso é fato. Isso é fato porque a gente enfrentava cachorro, enfrentava a ira do usuário, na época a gente chamava usuário, hoje acho que cliente da Copasa, não é isso? Enfrentava a violência. Uma época eu estava fazendo leitura em uma comunidade, não é isso? E estava tendo batida policial. Eu perguntei para o policial, posso continuar fazendo minha leitura? Ele falou, espera um minuto, espera um pouco. Isso tudo em Contagem. E a gente de Contagem, na época, fazia toda a RMBH, toda a região metropolitana, sabe? E voltando ao assunto, né, dessa minha história, desse meu percurso na leitura na Copasa, eu fui ao médico e ele sugeriu que eu saísse da leitura, mas infelizmente, quem queria colocar em meu lugar? Não colocaria ninguém em meu lugar. Na época, a Copasa não tinha concurso público nem nada, alguma coisa assim, ou era esporadicamente, não é? E aí eu fui é, junto ao INSS para que houvesse uma reabilitação. Aí lembro como se fosse hoje. A medicina do trabalho me mandou aqui para a regional, trabalhava no DTCN, região metropolitana Contagem, mandou aqui para a regional, junto à medicina do trabalho. Aí a medicina do trabalho, né, por intermédio da assistência social, eu lembro como se fosse hoje. É, falou, não, pode deixar que nós vamos arrumar uma vaga para você. Até então, na época, em 2004,
2004 arrumou para mim uma vaga no antigo na antiga DVBN, Divisão de Benefício. Isso lembro que eu já estava formando quarto período, quinto período, quarto período de Geografia, UniBH. Vim trabalhar na DVBN, onde que eu vim mexer com a compra de vale transporte. Nada, não tinha o SAP, não era nada informatizado, algumas coisas, evidentemente, né? Alguns computadores, e não existia vale transporte digital, era vale transporte de papel. A gente mexia com compra de vale transporte de Belo Horizonte, região metropolitana, e fazia-se os lançamentos dos 6% para os empregados, né, com relação ao vale transporte, do interior. Lançava naquela tela preta do HP09, aquela tela preta, não tinha SAP. E o que acontece? Fiquei na DVBN até os idos de 2007, onde que a DVBN se desmembrou o Copasa, desmembrou várias coisas. Então a DVBN ficou muito grande. E na época o meu gerente já tinha formado, né? O meu gerente foi e me liberou. Tinha formado em Geografia, com ênfase em análise ambiental. E tinha um sonho, né? Um sonho de trabalhar no meio ambiente, onde que o meio ambiente era muito... Estava em voga, né? Estava em voga naquela época. Meio ambiente, questões ambiental. E em 2007, o meu gerente me liberou para a vaga e tudo, para trabalhar na antiga divisão de licenciamento ambiental, DVLA. Fui com a vaga. Fiquei muito grato a esse gerente. Muito grato mesmo. Afinal de contas, ele me deu uma oportunidade. Fui trabalhar na DVLA, isso nos idos de 2007. Mexia com pagamentos, mexia com licenciamento, perfuração de poços, porque para todo empreendimento da Copasa é necessário uma autorização do órgão ambiental. E aí eu fui trabalhando nessa função lá, consegui ir à técnica em meio ambiente, sempre na área técnica, mesmo com curso superior. Levei, evidentemente, já tinha formado em Geografia, né? E sempre na área técnica, sempre como técnico em meio ambiente. 2007, e depois eu fui na DVLA, mudou de siglas, evidentemente, né? Como todo organograma da Copasa, vai mudando de siglas. E eu fui e fazia vários, né? Além do serviço de perfuração de poços, a gente mexia também com os licenciamentos das outorgas, ou seja, para operar aquele poço que foi autorizado pelo órgão ambiental, é necessário uma autorização do IGAM, Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais. E a gente mexia com as outorgas, com licenciamentos emitidos por esse referido órgão ambiental. E o que acontece? Trabalhei lá durante um bom tempo, veja que comecei em 1977, não é isso? Em 1977, já estou em 2007, o qual eu fui transferido para a divisão de licenciamento ambiental. Perfeito, e continuei lá, fazia todo o serviço que o pessoal de analista fazia, o pessoal de área de nível superior fazia, a gente fazia também. Ou seja, montagem de processos de licenciamento ambiental. Para todo e qualquer empreendimento da Copasa, é necessário uma autorização dos órgãos ambientais. Quer seja a nível municipal, estadual ou federal, dependendo do empreendimento. Se esse empreendimento for de competência municipal, a prefeitura concede. Se for de competência do Estado, a Fundação Estadual do Meio Ambiente concede, /IGAM. Se for a nível federal, o IBAMA, ICMBio concede a referida autorização. Dentre vários outros motivos, vários outros empreendimentos, do tipo assim, se houver necessidade de cortar uma árvore na regional, é necessário uma permissão
da Prefeitura de Belo Horizonte. Passar um cano na rua é necessário uma autorização do órgão ambiental competente. E o que acontece? Aí estava eu lá, né, mexendo com vários N processos. Vários processos e sempre friso bem, como técnico em meio ambiente. Nível técnico. Perfeito. E surgiu pandemias e tudo mais, tivemos vários problemas, né, como todos sabem. A pandemia agravou fortemente é, os empregados, todos nós sabemos disso, não só os empregados, né, mas como toda a população em geral. E o que acontece? Tive problemas pessoal, problemas familiares. Vim perder um irmão, vim perder uma mãe, fiquei como arrimo de família de dois sobrinhos, e dentre quais esses dois sobrinhos têm problemas mental, saúde mental, no que tange bipolaridade e no que tange a transtorno obsessivo compulsivo, a famosa saúde mental, o qual está em voga, né, no presente momento, no século atual. Com isso, fiquei afastado, né? Pandemia, aquela coisa toda, né? E a Copasa pediu, né? Houve aquela pressão para que voltássemos a trabalhar presencialmente. E aí eu vim trabalhar presencialmente. A minha avaliação ficou abaixo de 70%. Até então, eu apresentei, né? Fui por conta própria procurar informação como que eu teria que fazer esse projeto. Tem-se um nome tem-se um nome disso, é uma sigla, sabe? PDI. PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, PDI. Eu fui no RH, falaram comigo, não, você procede dessa maneira e tudo mais. Apresentei, né? Esse ano, em janeiro, lembro como se fosse hoje, que foi me dado, falado comigo, né, perante a minha gerência, que eu teria que apresentar esse PDI para colocar em execução. Apresentei esse PDI, né, e em janeiro último desse ano. E o que acontece? Quando foi em abril, mais precisamente no dia 6 de abril desse ano, eu recebi não, desculpa, como se fosse uma facada, uma carta de demissão. A carta de demissão em que a Copasa, diante da política da Copasa, a Copasa fazendo uso, nem sei como falar, sabe? Após 37 anos de trabalho, de contribuição, de dedicação dado a essa empresa, eu recebi essa carta de demissão, sumariamente demitido, em que não tive nem chance de me redimir, de fazer alguma coisa, de continuar junto à empresa, fazendo uso dessa política de demissão da empresa. Eu fui demitido. E doeu. Doeu porque após 37 anos não são 37 dias. É praticamente uma vida. Sou muito grato à empresa por ter estudado, né, acompanhando a empresa durante esse período todo, dela ter me favorecido, né? Mas o que doeu mais foi essa demissão, essa carta de demissão junto à empresa. E cá estou eu, né? Aguardando, aguardando o que poderá ser feito. Essa demissão que aconteceu com você, ela foi uma surpresa ou você já sabia que isso ia acontecer antes? Não, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, porque pegou assim, né? De estalo. E com isso, vejo que várias pessoas estão morrendo de medo, com medo de serem a próxima vítima. Então, para mim, foi surpresa. Ronaldinho, foi bom você ter historiado e eu peguei aqui cada detalhe da sua vida. Você entrou em 87, aí leiturista, em Contagem, Isso.
já correu de cachorro, teve cliente que não deixou fazer leitura, né? Assim como todo leiturista. Então você desgastou seu joelho também, só não concorde em comparar com o Ronaldinho Fenômeno, viu? Porque é diferente. Apesar de que são dois fenômenos, né, Ronaldo? Isso. É Obrigado. dois fenômenos. Cada um na sua arte, né? Cada um na sua arte. Então, você fez um serviço brilhante pela empresa, assim como todos nós trabalhamos, né? Cada um tem sua importância. Seja servente, oficial, leiturista, atendente, assistente e até o próprio gerente, né? Todos têm a sua importância na empresa. E você relatando a sua situação, cada um que vai estar nos assistindo nesse momento vai pensar, pô, mas eu também fiquei na pandemia afastado, ou eu perdi algum parente, ou eu fiz alguma coisa. Então, assim, é muito difícil a gente nos colocar na pele do outro, sabe? Porque eu, por exemplo, eu tenho minha mãe, né? Você perdeu sua mãe, você perdeu seu irmão. Por isso que a gente pede para a Copasa a aumentar mais o número de assistente social, porque a empresa nos trata como números, né? Ela não nos trata como pessoas e quer saber da vida da gente, talvez por que eu fui mal avaliado, até porque, depois o Oswaldo vai falar sobre isso também, uma avaliação muito subjetiva, né? Se eu fosse seu chefe, por exemplo, eu queria entender todo o seu contexto, entender por que você está sendo mal avaliado, né? Eu, em termos sindical, enquanto sindicalista, a gente quer entender a pessoa, não só o número que essa pessoa representa na minha vida ou na empresa. Então você tem uma história na empresa. É uma história de 37 anos e eu tenho 41 anos de idade, para ter ideia. Eu tenho que respeitar a sua história, até porque a Copasa hoje é uma empresa altamente lucrativa, é a melhor empresa de saneamento que tem no país, porque os trabalhadores que entraram lá atrás, no começo dessa empresa, fez com que ela se tornasse essa potência que é hoje. Eu tenho aqui do meu lado o Lucas, que ele também entrou na Copasa como leiturista. Já contou algumas histórias aqui para nós, por mais que ele tenha pouco tempo de empresa, ele já correu de cachorro, muitos momentos ele não conseguiu fazer leitura, mas depois ele teve que retornar lá para fazer a leitura. Esse negócio de média de leitura era pouquíssimas vezes que fazia, né? Então, assim, imagina, eu fico pensando, o Lucas agora imaginando como que seria ele com 37 anos de empresa, depois de subir e descer ladeiras, né, para prestar um bom serviço. Aí a Coparra tem que reabilitar ele para alguma função. E aí depois, por algum motivo pessoal, a Coparra chega de uma hora para outra e fala, meu amiguinho, foi bom enquanto durou, daqui para frente você vai embora que eu vou seguir aqui minha vida e vou terceirizar seu serviço, que é o que ela fez hoje. Aí com a terceirização, os trabalhadores têm uma rotatividade muito grande, não fica na empresa, não aprende, vai lá e solta muitas faturas por média, e aí o cliente vai lá e reclama na agenda de atendimento, fazendo com que a imagem da Copasa fique ruim, né? Então, assim, a gente sabe que existe um processo de sucateamento da empresa, e esse processo por trás dele tem a intenção do governo do estado em privatizar a Copasa. E essa intenção, o governo Zema tem que demitir o trabalhador, né? Então é uma política de estado. Vou deixar o Lucas falar um pouquinho, né, sobre a função dele enquanto leiturista também, porque coincide. E aí, se ele quiser, ele te faz uma pergunta também, né? Falar, Lucas, vamos bater um papo com o Ronaldo aqui. Ronaldo, que também é um fenômeno, viu? Os dois, na verdade, trabalhavam correndo, né? É isso aí. Mas aqui, ô Ronaldo, a questão que você coloca, na verdade, não é uma questão isolada, né? É uma questão de uma macroestrutura, vamos dizer assim. A sua história individual, na verdade, é replicada por várias outras pessoas nesse mesmo contexto, né? A tragédia é que seja uma história individualmente infeliz e socialmente mais infeliz ainda, porque você trata de várias pessoas nesse mesmo contexto. Quando você fala, por exemplo, com relação ao que você adquiriu enquanto uma doença, né, que foi um problema de desgaste no joelho, provavelmente você não teria tido isso se não fosse seu tempo de serviço em uma função exaustiva, penosa, em que, na verdade, além de executar algumas funções cotidianas locomovendo quilômetros, né, em média de 8 quilômetros, que um leiturista anda hoje, né, óbvio, né, dependendo da situação, vai andar até mais, em condições extremamente exaustivas, literalmente, embaixo de um sol quente, e sendo aquela imagem do cartão de visitas da Copasa. Porque quando a água chega, quem vê a água chegando, quem abre a torneira, quem toma banho, quem usa isso para fazer comida ou para matar a sede,
não vê aquele tratamento, aquela captação, mas todo mês vê o leiturista que está cobrando e que é a hora mais difícil, inclusive, né? E é um papel extremamente interessante porque no final das contas você acaba vendo quais regiões lidam com saneamento e de que formas elas lidam, né? Muitas vezes você vai em lugares muito diferentes, e em ambientes diferentes, e como as pessoas veem a Copasa e como as pessoas, na verdade, falam da Copasa para o leiturista. Vão falar no atendente numa determinada circunstância, mas com certeza vão ver o leiturista todos os meses, né? Isso. E visto nesse contexto aí, Ronaldinho, tem uma questão um pouco trágica, sabe? Eu diria mais que trágica. Uma questão um pouco levada para um lado de uma ironia, mas de um sarcasmo, mas talvez até uma tragédia mais agravada mesmo, de que você adquire uma doença naquele trabalho, você muda de função, dadas as circunstâncias daquela doença, se qualifica mais que deveria para outra função, e acaba que, posteriormente, como uma peça de reposição, durante 37 anos, os seus 3 últimos anos passam a valer. É como se tivesse apagado os outros 34. É como se tivesse, na verdade, deletado, não ter existido aqueles outros 34 anos, dos quais te levaram a compor a empresa, né? Queria te perguntar, não dá para perguntar de uma maneira objetiva, até porque eu estou vendo que você está muito emocionado e em respeito, inclusive, a esse processo muito doloroso, o quanto é posteriormente, ainda neste processo de demissão, tendo que lidar com problemas de ordem mental. Eu tenho uma teoria que eu falo muito para o nosso amigo Sávio aqui, que cuida de segurança e saúde do trabalho, de que muitos dos problemas mentais dos copasianos atualmente são causados pela própria situação em que o Copasa se encontra. Até porque você fica 8, 9, 10 horas por dia no emprego e não dá para separar, tão como as teses capitalistas liberais querem, né? O indivíduo social do indivíduo biológico, do indivíduo psicossocial, do indivíduo psicolaboral. Ou seja, parte dos problemas que causaram hoje, além dessa demissão, vai ter que se lidar com essa demissão em um nível psicológico, em um nível social, em um nível mental e até em um nível cultural, né? Porque infelizmente a cultura que a gente tem hoje traz o indivíduo enquanto um produtor, um trabalhador, meramente como se fosse uma máquina, né? Queria te perguntar nesse contexto. Eu sei que não dá para sintetizar, eu sei que na verdade externar essas emoções são muito complicadas para você, mas eu queria te ouvir mais sobre isso, até porque tem outros companheiros nossos em que temem essa situação em que você está. E tem outros companheiros nossos que estão em situação igual, para um exercício de alteridade, de empatia, com nossos todos os outros sindicalizados, trabalhadores copasianos ou trabalhadores em geral, te ouvir sobre isso, que eu acho que você tem muito a dizer sobre essa situação. Bom, Lucas, veja bem, as coisas acontecem, sabe, de maneiras que o mundo atual é muita cobrança. Isso não foge às questões trabalhistas, sabe? E veja bem, então, diante disso, do contexto que nós estamos vivendo atualmente, né, e desde aquela época, né, isso que a Copasa foi passando, foi transformando, a gente sentia que tínhamos que apresentar resultado. Infelizmente, o empregado é visto como número, como uma matrícula e como resultados, sabe? E isso a nível desde a época da leitura, onde que quando eu era leiturista, nos cobrava da quantidade de código 05. Eu não sei se é da sua época. Código 05. Leitura feita pela média. Isso, portão fechado no qual a leitura é feita pela média. E isso acarreta reclamação do usuário. Desde aquela época a gente já era cobrado por isso, entendeu? E por leituras não feitas, sabe? Isso acarretava problemas para a empresa, para a imagem da empresa. E tinha um lado bom, aquelas questões sociais. As questões sociais que a gente fazia leitura junto à população, a gente era a imagem da empresa, o leiturista é a imagem da empresa, tínhamos rotas, setores fixos para fazer, onde que a gente criava uma empatia com o usuário na época,
Eu adorava isso. Onde que meu trabalho de conclusão de curso foi em cima disso, questões sociais. E pelo fato de a gente termos rotas fixas, sabe? Chegava no períodos assim de final de ano, as pessoas chegavam e falavam: Ô meu filho, eu trouxe esse presentinho para você, Feliz Natal. Era um par de meia. Emocionava, era muito interessante. Pessoas de classe média baixa, onde que eu fazia leitura, a maioria das vezes, região de Contagem, eu não fazia entre aspas, na zona sul de Contagem, onde que a população é mais abastada, né? A gente fazia mais leituras assim de classe média baixa. E a gente apresentava também, dentro desse lado das questões social, a gente apresentava também, tínhamos um grupo de teatro, onde que num período como esse, eu estou contando o lado prazeroso, onde que num período como esse de seca, de falta de chuva, entre aspas, racionamento de água, nós fazíamos campanhas junto às escolas para economia de água. Tínhamos um grupo de teatro onde a gente se caracterizava como palhaço na época, sabe? Íamos nas escolas, falava sobre desligar a torneira para escovar os dentes, não usar mangueira para lavar o carro e, dentre outras coisas, desligar o chuveiro ao tomar banho, ao esfregar, sabe? A gente chegava junto às escolas, às comunidades. Isso já estava na divisão de licenciamento ambiental, dentre dos quais a educação ambiental era um dos pré-requisitos para conceder, para que o órgão ambiental concedesse a licença. A gente tínhamos esse trabalho também, trabalho social, sabe? Isso depois de ser leiturista, evidentemente, sabe? Mas voltando ao assunto, isso no que se refere às cobranças, aos problemas, eu senti isso, senti que tínhamos que apresentar resultados, tínhamos que apresentar números junto à empresa, sabe? Isso, imagina que antecedia, né? Que estava antecedendo, estávamos como se fosse uma empresa de capital aberto, onde que você tem que apresentar números, resultados, lucratividade. Então, e isso acarretava, poxa, problemas, problemas mental, problemas de uso de droga por parte de alguns empregados que a gente tem notícia, que a gente tem conhecimento disso. Quiçá até problemas mais sérios no que se refere a extermínio de vida, que eu já ouvi falar nisso, pelo fato de a gente estar voltado também às questões sociais. E isso é preocupante. Daí a importância do PASA, de assistentes sociais também, né, na empresa, porque Lucas colocou um dado aqui importante e eu queria chamar o Dr. Oswaldo para conversa, sabe? Fiquei pensando no que você estava falando, porque, pra você ver, Ronaldinho, esse fenômeno aqui, com problema no joelho também. Obrigado. Ele, Tendinite patelar. com 37 anos de Copasa, a própria empresa demonstra que ele foi um bom trabalhador. Porque ele ficou lá 14 anos na leitura, e aí depois de leiturista ele foi promovido para técnico. Um bom trabalhador não é promovido, né? Ele fica estagnado ali e volta, né? Aí o Lucas colocou um dado importante que eu nunca tinha observado, Lucas, sério mesmo. Aí, em um determinado momento, ele na pandemia e tal, por alguns motivos, que ele explicou aqui também, né? Perdeu mãe, é ruim ficar lembrando essas coisas, mas ele relatou que agora perdeu irmão, né? Então ele teve um afastamento na pandemia. E aí depois que ele retornou, segundo ele, 2021 ou 2022, aí ele teve as avaliações ruins. Na fala do Lucas, ele falou bem assim, ó, fica parecendo que os últimos 3 anos apaga toda aquela história que teve lá atrás. Doutor Oswaldo, como que explica isso? Explica para nós aí primeiro o que é o tema 1022 e qual a validade de uma avaliação que é totalmente subjetiva, nenhuma demissão de um trabalhador, e levando em consideração, nesse sentido, que eu nunca tinha discutido isso, nesse sentido de que, peraí, por que eu era um bom trabalhador lá atrás? Eu entrei na empresa como, por exemplo, para quem está nos assistindo, né, servente, ou leiturista, ou atendente, fui promovido, fiquei por diversos anos numa função, fazendo um brilhante trabalho, a questão do teatro mesmo era um trabalho extra, né? Isso. Um trabalho extra. Uhum. E aí, por um determinado momento, eu fui mal avaliado e apagou toda essa história que eu tive aqui atrás. Como funciona isso?
Bom dia a todos e todas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Explicar o tema 1022 não é a matéria das mais fáceis, né? Não é a matéria das mais fáceis. Principalmente que é uma matéria nova, né? E como matéria nova, ela está em construção. A questão do tema 1022, a avaliação do tema 1022 está em construção. Tanto que poucos tribunais têm enfrentado essa matéria. Ficou adstrito Minas Gerais, alguma coisa de São Paulo e Paraná. A Copasa, antes que a própria magistratura entendesse o que é o tema 1022, e o que ele fala, o tema 1022, Ronaldinho? Ele fala que a empresa, desde que justifique, ela poderia demitir um funcionário. Desde que houvesse o justo motivo, entre aspas, né? Só que a Copasa não quer o justo motivo. A gente está vendo as histórias do Ronaldinho, vocês estão escutando pela primeira vez, eu escuto isso a semana inteira. Todos eles são trabalhadores com longo período dentro da empresa. A grande maioria deles com trabalhos exemplares. O trabalho do Teatro Ronaldinho é merecedor de prêmios até de fora da Copasa. A Copasa diligenciou determinado grupo de trabalhadores que eram formadores de opinião, para criar uma marca de excelência que a empresa não tinha no mercado. Depois que se criou, ela simplesmente desfaz esses trabalhadores. Ela retirou o trabalhador da função principal dele, né, para defender a marca da empresa. Isto é causa de justo motivo uma demissão. O que a gente vê, e essa avaliação é minha, é uma opção pessoal minha, a Copasa não precisava de demitir nenhum desses quase 50 trabalhadores. Não precisava, né? A avaliação não foi o motivo. Essa avaliação a gente tem escutado, ouvido e reiteradamente são subjetivas. Elas fazem parte de um trabalho que pensou trabalhadores de determinadas localidades para se justificar essa demissão. A Copasa criou nos últimos anos diversos PDVIs com muito sucesso que poderia ter demitido esse trabalhador sem essa pecha de sem justo motivo, né? De demissão sem justo motivo, que é uma coisa muito mais agradável ao ouvido do trabalhador, mas não. Ela usa desde que justificado, né? Desde que qualquer justificativazinha, né, na palavra infeliz do ministro Barroso, né, para perpetrar essas demissões. Agora eu pergunto para vocês, né, já respondendo, existe justo motivo para demitir um funcionário de uma empresa que tinha 16 mil funcionários, hoje tem 9 mil, e tem problema em 90% das localidades que ela não consegue prestar a atividade dela? Qual contratação de reposição que está acontecendo desses trabalhadores? Que não dos cargos comissionados. Não é financeiro. Essas demissões não têm espectro financeiro. Essas demissões não têm o espectro de menos valorar quem já estava trabalhando. Ela tem um espectro de exemplar determinado grupo de trabalhadores, e a palavra mais correta é essa mesmo, exemplar, para dar um alerta àquele outro trabalhador, que se ele não for submisso às imposições, muito delas ilegais, que as chefias a eles endereçam, ele pode ser punido amanhã com essa demissão. Então o tema 1022, e isso que fique bem claro a todos, nós estamos falando de uma matéria que tem 3 meses. 3 meses. A Copasa em 3 meses já conseguiu demitir quase 50 funcionários. Quer dizer, isso estava pronto, esses encaminhamentos de demissão estavam prontos, já na expectativa da promulgação do tema 1022. E a gente vem enfrentando isso, emocionalmente desgastante pra gente, Fazer direito é fácil, né? Direito você socorre a legislação, é fácil. Agora você explicar para um trabalhador igual o Ronaldinho por que ele foi demitido, é difícil. Você explicar para um trabalhador que tem autismo, com documentação de autismo, que ele foi demitido porque ele era diferente de outro trabalhador, é muito complicado. Você explicar para um trabalhador que veio de um afastamento de problema de saúde de 3 meses, trabalhou 1 mês e foi demitido, é muito complicado.
Então a Copasa, ela está se arvorando de um direito que ela não tem, Ela está fazendo uma interpretação antecipada de uma legislação que, lamentavelmente, ou até por bem, ela vai ser trabalhada, vai ser evoluída ainda, né? Nós conversamos sexta-feira, semana passada, o Ronaldinho não esteve presente, mas a gente tem observado uma movimentação do Ministério Público Federal, né, em contraponto a esse justo motivo da forma que está sendo colocada, né? E a ideia é essa. O sindicato vai resistir, o sindicato não aceita esse tipo de modulação, de que um trabalhador lá de Montes Claros avalia um trabalhador de Mirabela que ele não conhece, não vai aceitar que um trabalhador, depois que ele fez a avaliação dele e soube que a avaliação dele teve como intuito a demissão do trabalhador, tenha problemas psicológicos, vai pedir desculpa a esse trabalhador que ele não sabia que aquele era o objetivo, que ele queria dar um susto no trabalhador. Isso a gente está escutando. A gente está escutando isso nas nossas audiências. Eu não vou cobrar a sensibilidade do capital, né, Lucas? A gente não é tão infantil a esse ponto. Não vou cobrar a sensibilidade do capital. Mas cobrar a sensibilidade de pessoas que trabalham com pessoas e que conhecem as pessoas, a gente é obrigado a cobrar. A gente sabe que foi feito de solavanco essas emissões, né? A gente sabe que as justificativas são... Eles criaram uma CRD que, em tese, justifica ou comprova que quem fez as avaliações não foi o RH. Foi a diretoria financeira e a diretoria de relações com o investidor. Olha que absurdo uma coisa dessa. E eles documentaram isso. Eles tiveram a ousadia empáfia de documentar que quem determinou, quem estabeleceu os moldes dessas avaliações foi a diretoria de relações com o investidor. A velhinha lá, desculpe o velhinho, eu também sou velho, lá do Canadá, teve mais influência na demissão do Ronaldinho do que o chefe dele. Porque chegou uma imposição para o chefe dele que tem que demitir nessas condições. E pouco importa se nós viemos de 2 anos de uma crise endêmica, né? Muito mais social do que médica. Muito mais social do que médica. E é esse período que é pego para avaliação. Olha a covardia que é feita. Eles pegam os últimos 3 anos. Nesses últimos 3 anos é o pior período de toda a história da sanidade mental mundial, não brasileira. É disso que se fala, é disso que a Copasa se utiliza para as demissões. Doutor, sem quebrar o seu raciocínio, mas já quebrando, porque eu, assim, essas demissões, cada uma delas são diferentes, né? Por isso é a ação individual. Sim. A do Ronaldinho mesmo é uma situação totalmente diferente de um companheiro A ou de um companheiro B. Sem citar o nome do companheiro, o senhor vai entender, que só tem todas elas aí. O que justifica, né? Trabalhador, e na mesma lógica do Ronaldinho, né? Trabalhador entrando na Copasa com servente, foi promovido para oficial de eletromecânica, aí ele teve boas avaliações, apareceu uma oportunidade, sabe o que eu estou falando, é claro, apareceu uma oportunidade e ele fez concurso interno da Copasa. A Copasa deixou ele fazer o concurso interno, aprovou, aí depois que ele foi aprovado, ele foi para outra unidade, ele foi transferido de onde ele estava para outra unidade. E lá ele ficou 4 meses. Não teve nem tempo de ser avaliado pela função que ele estava exercendo, da qual ele fez concurso interno. Como que eu vou falar igual quem falava assim, ó, pode isso, Arnaldo? É Casa Grande ou é Galvão? Era o Galvão que falava. Galvão. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, doutor? Poder não pode, né, Eduardo? Agora eu vou repisar minha fala. Essas demissões, elas não têm vinculação nem com a avaliação do trabalhador, nem com o problema financeiro da empresa. A Copasa, a saúde financeira da Copasa, ela é invejável. É colocar a espada da vingança na cabeça do trabalhador. Vou apontar o dedo para esse,
Porque esse podem ter um reflexo maior. É sui generis, que não pegou um grupo de trabalhadores de determinada atividade. Essa atividade não está funcionando porque esse grupo de trabalhadores não funciona. Pegou um de Nanuque, um de Montes Claros, um de Uberaba, Campo Água Comprida, dois lá de São Sebastião do Paraíso, um deles doente em tratamento, o outro com sérios problemas neurológicos já há muito tempo sabido pela Copasa, né? Pegou alguns da região metropolitana. Não é a função que não está funcionando, Eduardo, né? Não é o trabalho que não está funcionando. É tentar exemplar determinados trabalhadores para colocar o que o Ronaldo falou, o medo, o terror na cabeça do outro. O próximo pode ser eu. Sim. O próximo pode ser eu. A Copasa criou uma ferramenta muito bonita, o PDI, que ela não utiliza. Sim. Que ela não utiliza. De todas essas demissões, uma pessoa passou pelo PDI. Uma pessoa passou pelo PDI. As outras simplesmente foram ignoradas. E a Copasa tem a empáfia de colocar como curso aquela manancial de saber como se fosse um curso de aperfeiçoamento do trabalhador, e ele não é. Ele é um curso que agrega valor para a atividade que ele já exerce. Ele não está requalificando ele para outra função, ele não está ensinando ele ou reensinando ele a atividade que ele está exercendo. Então ela faz muito isso. Ela orienta o trabalhador a entrar no manancial de saber e depois utiliza como se fosse um PDI, que não é. Sim. Que não é. Acho interessante porque se a gente fosse ter que fazer um processo de arquitetura dessas demissões, o que foi feito? Quando você quer mudar uma cultura, os elementos mais primordiais, instintivos, humanos, sempre são usados, mas sempre são usados do pior jeito possível. Onde é que eu quero chegar com isso? Tem um cara que chama Mark Granovetter, um sociólogo, que estudou durante muito tempo o que ele chama de redes fracas e redes fortes, laços fracos e laços fortes. E quando você pega a distribuição geográfica dessas emissões, o que foi feito, na verdade, para a mudança de cultura com relação à percepção do empregado, à garantia do trabalho? A partir dessa questão das redes da Copasa, todo mundo conhece ou alguém que foi demitido, ou conhece alguém que conhece alguém que foi demitido. Então, nós chamamos de rede de segundo grau. E você passa a ter uma percepção de que esse fenômeno é um fenômeno generalizado, que isso vai acontecer irrestritamente com qualquer um e em qualquer tempo, independentemente da função. Aí vem essa questão do medo. Para quem gosta de Kafka, aí, fica muito parecendo com aquele processo do Mr. K, né? do Kafka, né? Alguém que foi punido de determinada maneira, mas sem saber por quê. Sendo que qualquer senhor como advogado muito bom e muito experiente vai saber sobre qualquer pena, né, como diz o Beccaria, né, com os delitos das penas, né? Para qualquer pena você tem que ter previamente aquilo ali, uma previsão de quem sofreu aquela pena. Ou seja, a tragédia também se dá no seguinte ponto: as pessoas que foram demitidas não sabiam que aquelas avaliações os demitiriam. Até porque se soubesse, o comportamento seria talvez outro em torno dessas avaliações que são kafkanescas mesmo, assim, são absurdas, para não dizer outra coisa. E em segundo, as pessoas que avaliavam as pessoas que seriam demitidas também não saberiam das penas que seriam aplicadas. E é mais importante, a pessoa avaliou para fazer medo na pessoa. Isso. Né? E esse fazer medo representou a demissão de muitos trabalhadores. Isso. Agora, você sabe qual que é a estupidez maior? A burrice, a ignorância, assim, para ficar num campo elogioso ainda, com adjetivos leves para essas pessoas? Não existe evidência científica, empírica, nem anedótica de que o medo é um instrumento de produtividade. Não existe. Peguei um artigo da Oxford Academic que estudou isso em 2006, que eles falam o seguinte: o medo ele te serve para você correr de uma determinada situação. Porque ele é um elemento ainda da evolução biológica, você viu um bicho e tudo mais e tal ali, ele te empurra, ele te empuxa. Mas, para situações sociais, o medo ele cria ansiedade, ele cria contraprodutividade, na espécie em que, na verdade, o medo ele te deixa com a cognição ocupada, com preocupações cernentes ao futuro, que possivelmente não vai acontecer,
E é muito exaustivamente estudado como essa cultura do medo, ela ficou lá nos campos de concentração nazistas lá. Adoecimento mental. Isso. Não tem absolutamente nada a ver com uma gestão eficaz, eficiente e produtiva. O que eu acho ironia é que os mesmos que se rogam por fazer gestões eficientes, de pegarem palavras em inglês como insight, feedback e tentarem traduzir como se fosse, na verdade, metodologias modernas de administração, não sabem nem o que estão fazendo. Porque ao deixar esses trabalhadores cada vez mais com medo e ao saberem que podem perder essas ações e que vão perder, essas pessoas estão, na verdade, deixando de maneira irresponsável uma empresa das quais elas sabem que não tem compromisso a médio e a longo prazo. Porque todo mundo ali daqui 2 anos sai, 2026 tem eleições, todo mundo sabe que esses altos gestores que não são de carreira da Copasa, que não têm experiência com gestão pública de pessoas e que tem uma pífia, uma sombra do que seria administrar um contexto de pessoal, passam a aplicar metodologias medievais. Isso é contra o próprio capitalismo. Veja o ponto que a gente chegou, né? Como você disse, se o capitalismo depende de produtividade, você cria uma empresa cada vez mais improdutiva para simplesmente pôr uma cultura autoritária, uma cultura do medo, uma cultura em que as pessoas, na verdade, não sabem para onde vão e não sabem o que estão fazendo, sabem que estão sendo vigiadas, né? E como se Foucault, punidas também por isso, né? Ô, Lucas, só discordo de uma coisa que você falou. Uma. Que eu acho que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. O Zema, ele foi eleito 2 vezes prometendo privatizar a Copasa e a CEMIG, e por diversas vezes ele se manifestou contrário aos servidores públicos e aos serviços públicos. Daí justifica o tanto de mobilização que a gente fez contra o regime de recuperação fiscal, que vai ser votado agora no dia 1º de agosto, mês de agosto, né? Isso explica porque o Zema soltou aquela PEC do medo do povo, a PEC 24, ou a PEC do cala-boca, que a gente apelidou dessa forma. Então, assim, explica também o fato de Zema ter colocado um gestor que veio da Águas do Brasil para presidir a empresa, por ter colocado uma pessoa que não conhece nada da Copasa para ocupar o cargo mais importante de pessoal, que é o cargo de recursos humanos, né? Então, assim, eles sabem muito bem o que estão fazendo. O Zema, ele tem um objetivo. O objetivo dele é privatizar a Copasa, independente se vai usar essa empresa para pagar a dívida com a União ou não. Isso é uma questão ideológica dele. Não é porque a empresa é ineficiente, não é porque a empresa tem monopólio, porque o monopólio é natural, igual a gente explicou aqui por diversas vezes, na podcast com o presidente da CUT, na podcast com o coordenador-geral do Sindeletro, na podcast com o presidente do SENG também. A gente já desmentiu essa questão de que a Copasa detém um monopólio. Ele é natural, independente se é público ou privado. Isso é natural, né? Então o Zema quer uma coisa, quer privatizar essa empresa. Para privatizar essa empresa, e todos nós sabemos, ele precisa de enxugar alguma coisa. E aí o que ele está fazendo agora? Demitindo o trabalhador. Aí ele pega e joga as diretrizes para a diretoria da Copasa, que não tem relação nenhuma com essa empresa, nenhuma. Não tem essa relação com o Ronaldinho, nosso fenômeno daqui colocou nesse podcast. Não tem uma relação com o cliente, nunca conversou com o cliente, não sabe quem mora na rua tal, número tal, não sabe a dificuldade daquele cliente, não sabe de nada. Ele simplesmente sabe que vai ter que diminuir o número de trabalhador ali. Nós não podemos provar, eu não posso provar o que eu vou falar aqui. Não posso provar. Mas como a gente sempre fala, né? Você fala bem assim, você fica discutindo opinião, né? Mas a minha opinião é que existe uma diretriz, doutor, talvez não do conselho, né? Mas da diretoria, que chega para os cargos superintendente, que hoje é bem remunerado para isso, ganha altos valores de participação de lucro de empregado, bonificação, e eles têm medo de perder esse cargo. Então talvez chegue uma diretriz e fale bem assim, ó, eu preciso de reduzir aqui 2 trabalhadores da sua superintendência. Ah, mas eu tô precisando de superintendente, pode ser que fale, eu estou precisando de trabalhador. Não, eu preciso de reduzir 2 trabalhadores aqui na superintendência. Aí o que ele faz? Ele vai lá e joga pro gerente, fala, ó, eu preciso de 2 aí. Ou eu preciso de 1 na sua e 1 na outra.
Aí eles vão lá e pegam o que está menos avaliado, que hoje, num dos critérios de admissão, é a avaliação. E resulta numa demissão. Só que aí, o cara que talvez te avaliou, ou que avaliou o outro companheiro lá, ele não sabia que era para isso. Até porque nós já conversamos com todos os trabalhadores que foram demitidos e também com muitos avaliadores. A informação que a gente tem é o seguinte, que quando é abaixo de 70 tem que justificar e quando é acima de 90 também. Então por que os trabalhadores que têm avaliação acima de 90% têm que voltar para 90%? Porque o avaliador tem medo de chegar para o superintendente e justificar, porque ele tem medo de perder o cargo dele aqui embaixo. Então sim, eles sabem sim, só isso que eu discordo de você, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Muito bem o que eles estão fazendo. Você vê aí alguns gerentes, alguns superintendentes, que têm medo de perder o cargo. Nós tínhamos, antes, né, há um ano e meio atrás, e participou aqui deste podcast já, nós tínhamos um chefe de gabinete que ele mandava na empresa. Ele mandava na empresa. Os gestores tinham medo dele. Ele saiu, essa cultura ainda ficou. Não estou falando do que ele fez essa cultura. O que eu estou falando? Que os gestores hoje têm medo da diretoria da Copasa. Eles mandam e os gestores obedecem. Infelizmente, é assim. Não estou isentando os gestores com relação a isso, não. Eu estou falando que eles sabem muito bem e estão colaborando muito bem para o que está acontecendo hoje. Nós temos aqui hoje várias situações na Copasa onde os altos salários estão justificando, talvez, as metas que nós estamos fazendo aqui hoje. Talvez os nossos serviços que a gente faz no dia a dia. Né? Doutor, o senhor está virando psicólogo. Além de advogado, o senhor ultimamente está virando um psicólogo. E eu tenho acompanhado. Você falou, não, eu recebo ligação de todos eles. Dos quase 50 que foram demitidos. Eu acho que está faltando também só um diploma para mim. Sério mesmo, está faltando só um diploma, Ronaldinho. Porque muitos trabalhadores, ele deve te ligar também, eu sei disso, já peguei você conversando com alguns trabalhadores nesse sentido, ligam para a gente e perguntam bem assim, fulano aqui na minha base aqui foi demitido. E o gerente tal, assim, assado, eu entendi que ele nem era a favor dessa demissão. Isso aí é do trabalhador. Será que eu vou ser demitido também? Aí vai eu conversar com esse trabalhador e tentar entender como que é esse trabalhador. E esse trabalhador tem muita semelhança ao outro que foi demitido, que é o caso que o Ronaldinho falou aqui. Quantos trabalhadores não foram leituristas ou alguma outra função e que desempenhavam outra, mas depois foi promovido, e aí na pandemia ficou afastado, e aí teve alguma situação que teve um rendimento ruim, e aí o gestor que estava ali teve que avaliar ele mal. Porque esse gestor, talvez ele vai dar uma avaliação ruim, sabe por quê? Porque quando o gerente lá de cima cobrar, vai falar bem assim, peraí, por que você avaliou fulano bem se o seu resultado aqui está ruim? Alguma coisa está errada. Resultado ruim, avaliação ruim. Sem olhar todo o contexto. Então, assim, concordo com quase tudo que você falou. Só essa coisinha, porque eu acho que eles sabem muito bem o que está acontecendo. Uma, sabe e faz por medo, que é a questão dos gestores, aí eu estou falando do gerente superintendente, e outra, sabe e faz por diretriz do governo do Estado. A diretriz está ali, eu vou ter que cumprir essa forma aqui. Tanto que a gente tinha 12 mil trabalhadores, quando o Zema assumiu o poder, e hoje nós temos pouco mais de 9 mil. Então é diretriz. Sem anunciar e sem fazer concurso público. É uma diretriz do mercado financeiro, né? Isso. E o mercado financeiro é uma das cúpulas mais irracionais que existem. Se você for olhar, por exemplo, as previsões do mercado financeiro para o PIB do Brasil ano passado, nenhuma dessas previsões acertou. Nem 20% aproximadamente o PIB. Essa CRD que é justificada pelo mercado financeiro, o mercado tem um negócio chamado wishful thinking. Ele é um pensamento desejoso. Ele deseja que aquela análise ali se aproxime do real, mas não necessariamente é que o mercado saiba que aquilo é real, né? Agora, sobre esse gerencialismo que você falou, né, o Drive Behind My Investor, que é uma filosofia empresarial desde os anos 80, dos anos 90, é o que acontece na Copasa com relação a tomar de decisão estratégica, né? Porque você tem uma companhia que periodicamente muda as gestões do conselho,
E você tem gestores que, na verdade, até um artigo sobre isso aí, sobre gerencialismo na Copasa, eles têm um fenômeno bastante interessante em termos de economia e psicologia, que é o seguinte: eles têm mais aversão da perda do que vontade do ganho. Tem uma tese que foi escrita pelo aluno da FGV em 2008, na Copasa, que ele estuda o estresse dos gerentes da Copasa na mudança daquele teto do Aécio Neves que teve, do choque de gestão. Ele viu números horrorosos e a conclusão é que hoje isso ainda continua, porque os gerentes, na verdade, agem mais ou menos igual o julgamento do Eichmann lá da Hannah Arendt, né? Não são eles que puxam a câmara de gás. Eles é que puxam a câmara de gás. Mas aí sempre fica aquele julgamento do Eichmann, né? Será que a decisão vem deles, né? Se a gente fosse ter que falar em direito, será que o domínio do fato é deles, né? Aí fica um ponto, né? Será que os vilões se percebem como vilões? Os algozes como algozes, né? Será que, é igual em filme, né? O vilão esfrega a mão e fala, vou partir para maldade? Não. Eu acho que a vida é mais complexa nesse sentido, até em termos psicológicos, porque eles têm uma válvula de justificação. Se eu não faço para eles, então automaticamente vai chegar em mim. Então, moralmente, isso justifica dessa maneira. Que agora, queria até perguntar para o Dr. Oswaldo o seguinte contexto. Veja bem, igual você disse, né? A gente precisa da garantia de emprego exatamente para fazer a coisa certa. Você tem um presidente da República agora que está sofrendo inquérito policial porque um funcionário público da Receita Federal não aceitou ser corrompido e falou, não, eu vou fazer a coisa certa. E acabou atuando ele, daquele escândalo, aquelas joias lá e tudo mais. Explica mais pra gente, doutor Oswaldo, até o Ronaldinho sabe muito bem da importância do que eu vou falar aqui agora, de por que o funcionário público precisa de estabilidade para exercer a sua função e de por que, na verdade, essas demissões da Copasa não tem nada a ver com eficiência, mas com uma estupidez, assim, com idiotice, assim, nesse sentido. Deixa eu não completar, porque está bem completa a sua pergunta, mas colocar um outro dado aqui também para os dois comentarem. Doutor, uma vez eu estava numa unidade, não vou expor a pessoa, até porque eu vou estar expondo os trabalhadores dessa unidade também. Teve um gestor, não um gestor, um supervisor, que hoje o supervisor da Copasa, não todos, não estou generalizando, mas tem supervisor hoje que está se colocando como gerente, entendeu? Nessa situação. Ele teve a infelicidade de chegar para o presidente desse sindicato e falar bem assim, ó, você viu? Não me perguntem como que eu respondi, né? Vai ser um longo debate, que é lógico, eu contrapus. Uhum. Ele falou bem assim, ó, você viu as demissões? O pessoal está rendendo mais. Nossa, é sério isso? Sério. Ele falou isso comigo. Ele falou isso comigo. Quantas palavrões você falou para ele? Não vou nem colocar aqui não, entendeu? Não vou nem colocar. O pessoal está rendendo mais. Os números aqui melhoraram e tal. E colocou um monte de coisa para mim. E ele tentou me convencer com dados na tela lá, um comparativo antes das demissões e pós-demissões. Ele tentou fazer isso aqui. Nas discussões que eu tive com ele, isso é verdade, viu? Na discussão que eu tive com ele, eu finalizei dizendo o seguinte, né? Depois de quase pegar ele de pancada, eu falei bem assim, eles estão produzindo mais ou arriscando mais? Uhum. Porque eu tenho lá diversos relatos de trabalhadores que falam bem assim, ó, eu não estou nem sinalizando mais local não, porque eu estou com medo de não render. Eu estou com medo que eles estão me comparando com o terceirizado. O terceirizado vai lá e ganha por ordem de serviço. O trabalhador de Copasa não. Uhum. É um serviço bem executado. Uhum. Aí ele fala bem assim, ó, eu estou deixando de pegar tal coisa assim, assado, com medo de não render. Uhum. E aí esse trabalhador, ele talvez, com uma falsa percepção, ele está produzindo mais na avaliação desse supervisor. Mas se a gente voltar lá atrás, bem lá atrás, enquanto na época que o Carlos Eduardo era presidente, e não tinha essa pressão, imagina se tivesse, se fosse hoje, não vou citar o nome, eu acho que não, né, seria indelicado citar o nome dos trabalhadores, mas 2 trabalhadores morreram lá em Santa Bárbara, Sim. porque entraram num PV, nem era função dos dois, Sim. né? Ou seja, tinha que medir o gás, tinha que fazer um monte de procedimento, ter vigia, porque era um ambiente confinado, conforme manda a NR 33. Eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles simplesmente queriam executar o serviço. Uhum. Hoje, da forma que está hoje, Ronaldinho, eles simplesmente não pensam. Não, peraí, ó, o medo, né? Porque se for do medo e tal, que eu acho que tem alguma controvérsia em relação a isso, mas não vamos discutir. Peraí,
Será que eu posso ser o próximo? Que é o que você falou na sua fala. Será que eu posso ser o próximo? Então eu vou fazer. Então, assim, só para completar, e talvez você queria comentar sobre isso, né, da pergunta do Lucas, com esse relato que eu dei, porque o trabalhador está trabalhando hoje sob pressão, viu? É sobre a espada do medo, né? Não é sobre a pressão, uma simples pressão. Em relação à estabilidade, a sua pergunta é autoexplicativa. Autoexplicativa, né? A estabilidade, você pode substituir a palavra estabilidade por autonomia de ação. A pessoa, dentro da legislação da empresa dele, tem autonomia de ação, poder fazer as coisas sem ser coagida à chefia. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. Nesse período eleitoral, se você não votar em fulano de tal, você vai ser mandado embora. E isso acontece na empresa privada. Nós vimos o velho da Avon, o que ele fez. Foi. Né? A Copasa não pode fazer isso, não podia fazer isso, ou não poderia fazer isso, até essa interpretação que eles estão dando no tema 1022. Eles podem querer coagir os trabalhadores a pensar da forma que eles pensam. Então essa autonomia responsável de ação está sendo simplesmente relegada. Né? Os famosos princípios, né, princípios da administração pública são totalmente desconhecidos. Então a empresa, quando ela quebra, quando ela ousa quebrar dessa forma a estabilidade, né? E ela fala que não existe mais a estabilidade, existe a estabilidade sim. Existe estabilidade sim. Tanto existe que o tema 1022, ele prevê a forma da quebra da estabilidade. Agora, de novo, ela se arvora de uma série de quesitos, né? Ou predicativos da concepção dela, única e exclusiva dela, que não existe na legislação. Não foi, repito a vocês, não foi sedimentado o que seria essa justificativa, essa justa causa para demissão. E a Copasa já adiantou, né, até os nossos juristas, né, ela cria a própria gênese dela de interpretação do direito. Tá errado, tá errado. E com relação à fala do Eduardo, eu fico com muito receio, né, de estar expondo alguns trabalhadores, algumas pessoas que a gente conversa. E eu tenho viajado, nós temos viajado para todas as localidades para conversar com os trabalhadores. Temos viajado. É verdade, Eduardo, que eu já escutei, era melhor ele ficar aqui do que ter sido mandado embora. A cidade de tal não tem ninguém para atender, porque ele era a pessoa que sozinho cuidava daquilo. A pessoa é responsável desde a leitura até as reuniões com o prefeito e vereador. Esse cara não serviu para a Copasa. Esse cara não serviu para a Copasa. Nós temos casos de que tem gente há 2, 3 meses pedindo substituição da vaga de quem foi demitido e não tem ninguém para colocar. Não tem ninguém para colocar. Ou está deslocando uma pessoa de 300, 400 quilômetros para poder fazer a atividade da pessoa que estava lá. Então, não conheço esses dados que foram apresentados, né? Mas no macro universo pode ter a realidade. Agora, na localidade que a pessoa saiu e deixou aberta a função dele, é uma verdade. E isso vai causar, no futuro para a Copasa, novos questionamentos da prestação de serviço. Novos questionamentos. E que vai novas justificar, Nanucs. vai Novas justificar Patos de Minas. a pedida de saída da Copasa cada vez mais, né? Que reporta a ideia, essa linha adotada, ela vem lá de cima. Né? Se eu não posso privatizar, eu vou perder a concessão. Eu tenho muito medo, essa avaliação a gente tem que fazer com muita calma, com muito carinho, com muita isenção, mas isso foi planejado, isso foi muito bem planejado e não é de hoje, não. É, né? Infelizmente, estamos iniciando o nosso podcast aqui hoje, doutor. Ronaldinho, meu fenômeno. Quer dar um recadinho final? Quer falar alguma coisa para o trabalhador que não foi demitido e para o trabalhador que foi demitido? Falar para eles, ó, não aceitem pressão, alguma coisa desse tipo? Eduardo. Com relação a esse assunto de pressão, isso vem de muito tempo, sabe? Ou seja, eu acredito que estávamos antevendo o interesse em privatizar a empresa. Porque, veja bem, que eu falei alguns momentos atrás, desde quando eu era leiturista, cobrava-se por quantidade de portão fechado, quantidade de leitura não feita. Temos que abaixar os índices. Então a cobrança vinha desde lá de trás, sabe? E
Com relação às cobranças, às pressões que estão exercendo sobre os empregados, não se deixe abater, não se deixe levar por isso, porque para isso existe, né? Existe a lei, existe, né, o próprio sindicato para defender os interesses dos empregados, sabe? E o que acontece? Então, vamos continuar a luta, não se amedrontem por intermédio das chefias, correto? E é isso que eu tenho a dizer para os empregados. Vamos cada vez mais nos unificar para que os nossos direitos possam ser respeitados, ok? Lembrando que o Ronaldinho está sendo acompanhado pelo nosso jurídico, né? É. Pessoal, então vamos encerrar o nosso podcast agora, nesse momento. Você que não assistiu os anteriores, acompanhe, siga o nosso... Não é seguir, né? É curtir, como é que funciona? Curtir, seguir, compartilhar, comentar, E dar inscrever. like, inscrever, YouTube é notificar, inscrever. espalhar, Isso mesmo. estrear. Inscreva no YouTube, vai estar lá o linkzinho de inscrever, salvo engano, vermelho. Sininho. O sininho, né? Ativa Tem o o sininho, sininho, ativa o sininho. Eu sou muito ruim nesse negócio, pô, é assim que eu tô lá dos anos 1929, né? Então ative o sininho, se inscreva, curte e compartilhe e comente também, né? Se tiver algum assunto que você entenda que a gente deve abordar no nosso podcast, a gente pode chamar aqui alguém da área, alguém que tem um entendimento para levar informação para você. Vamos encerrar? Vambora! Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Valeu, até o próximo.